Você que tem a Bíblia, o Felipe vai colocar ali no telão, eu acho, né? Juízes, capítulo de número 6. Juízes 6, eu vou ler a partir do versículo de número 11. Para a nossa meditação nessa noite. A gente tem que fazer de tudo, né, irmãos? Louvar, fazer batismo, apresentar e fazer de tudo, dar testemunho. Mas o importante, a gente também tem que ouvir, né? Que é a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus. Juízes capítulo 6, quem achou diga amém, Jesus. Quem está acompanhando no telão, fica de pé, todo mundo, em nome de Jesus, não é só um ou outro, por favor, por gentileza. Fica em pé, o Felipe colocou lá para nós. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, pode ser que tenha talvez alguma diferença de tradução, mas está tudo bem. Juízes 6, verso 11, está escrito assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por termos a honra, o privilégio de ler a tua palavra, e que o Senhor nessa noite esteja abençoando os nossos ouvidos, para que a gente possa entender a palavra do Senhor. Ilumina a nossa mente, para que possamos entender o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido. Pode sentar na presença do Senhor. Mais uma vez, eu quero deixar uma meditação para nós nessa noite, né, irmãos? Não podia deixar de fazer isso. Na nossa cartinha aí, se você observou, está escrito: 2024 será o ano da visão, amém? Essa proposta foi uma proposta feita para todas as nossas igrejas, a Igreja Vale, em todo o território, né, brasileiro. Essa proposta foi feita pelo nosso pastor, da gente estar trabalhando em cima disso durante esse ano. E em nome de Jesus, querido, nós queremos também fazer a nossa parte aqui em Passos, né, para a glória de Deus. Porque a intenção nossa é de semear a palavra de Deus e salvar vidas. Essa é a nossa intenção, é a única intenção nossa. E eu acredito que essa também é a única intenção do coração de Deus. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho sobre visão nessa noite. Amém? Bem rapidamente eu quero falar sobre isso. E eu gostaria que você entendesse o que Deus tem para a nossa vida, para a minha vida pessoal, particular, ministerial, para a minha família, para a igreja. Eu gostaria que você entendesse tudo isso nessa mensagem em nome de Jesus. Queridos, o nosso objetivo, como já foi dito, é exclusivamente de salvar pessoas. Essa é a função da igreja, amém?
E quando eu falo igreja, você sabe que eu não estou falando de prédio, né, de 4 paredes. Quando fala igreja, estamos falando de pessoas. Amém? Igrejas são pessoas ambulantes. Nós andamos por aí. E nós somos igreja de Cristo. Amém, irmãos? Nós representamos Jesus Cristo na face da terra. Isso é ser igreja. Amém? Então eu quero falar dentro disso, nesse contexto, falando um pouquinho de visão. E eu queria que você abrisse o teu coração para isso, querido, para que Deus possa usar você nesse ano de 2024, que está logo ali. Amém? Em nome de Jesus. O que é visão? Visão não é apenas a gente enxergar. Visão vai muito além disso. Visão é percepção do mundo que está de fora, do lado de fora da nossa vida. Visão é percepção disso. Visão é quando eu e você entende que outra pessoa será tocada pelo Espírito Santo através da nossa vida. Querido, nós somos, talvez na vida de algumas pessoas, os únicos que serão usados para tocar na vida dessas pessoas. Tá certo? Visão é isso, é quando a gente se abre para ver o que tem do lado de fora da nossa vida. Se tratando disso, querido, se tratando disso, eu quero fazer uma pergunta para a gente meditar nessa noite. E a pergunta é muito simples. Qual é a visão que você tem de você mesmo? O que você pensa a seu respeito? Eu queria que você meditasse nisso comigo, porque isso é muito importante para a gente começar o nosso ano de 2024. O que você pensa a seu respeito? Quando você olha para dentro de você, o que você vê? Talvez você esteja com a mesma visão do nosso irmão Gideão, que passou por uma crise, né, que não era uma crise somente na vida dele, era uma crise em todo Israel, né? O povo de Israel foi entregue nas mãos dos inimigos, os midianitas, e foi entregue pelo próprio Deus. Não era nem, digamos assim, por maldade, né, dos midianitas ou por ruindade de Deus, nada disso, mas o próprio Deus, para tratar no coração e na visão do povo dele, Deus permitiu com que os medianitas tomassem posse de tudo aquilo que era do povo de Israel, que era o povo de Deus. Deus permitiu. Se você ler o capítulo de número 1, você vai entender isso, né? Você vai entender também, se você ler o capítulo de número 6, desde o início você vai entender. Se você ler até o fim, você vai entender também que foi o próprio Deus que entregou os israelitas, o povo de Deus, nas mãos dos midianitas. E o povo de Deus, lá no capítulo de número 1 de Juízes, a Bíblia diz lá que o povo de Deus começou a clamar ao Senhor. Aleluia. Me lembra aqui o testemunho do PC, né? Começou a clamar ao Senhor. Foi 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 21 dias. Glória a Jesus. Deus trouxe a resposta. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos olhar para dentro de nós e ver de fato quem nós temos sido. Se a gente conseguir olhar para dentro de nós, a gente vai conseguir guardar os nossos corações. E Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Vem de dentro de nós.
Então, queridos, é importante que a gente olhe para dentro de nós nessa noite e a gente entenda qual é a visão que nós temos de nós mesmos. Usando aqui o exemplo de Gideão, porque depois do clamor, que Deus ouviu do seu povo, o povo clamou, pediu socorro, tem misericórdia, e Deus então resolveu atender e falou assim: eu vou abençoar esse povo de alguma forma. Mas a quem que eu vou enviar? Ah, já sei, é o Gideão. Vou lá na casa dele fazer uma visita. Pronto. Deus manda o anjo lá na casa do Gideão, e o anjo chega lá com a palavra de motivação maravilhosa. O anjo chega lá e fala assim: o Senhor é contigo, homem valoroso, ou homem valente, em algumas traduções. Aí o Gideão, irmão, ele estava tão fechado, que ele falou assim: mas se o Senhor é conosco, por que a gente está passando por tudo isso? Se eu sou um cara valoroso, como o Senhor está falando, por que nós estamos sofrendo tanto? Não é assim que está escrito aí? A gente acabou de ler. E o anjo não deu muita confiança para essa fala de Gideão, e o anjo continuou insistindo com ele, dizendo assim: olha, pode ir, porque eu sou contigo. E pronto. Quando Gideão recebeu a proposta, ele olhou para dentro dele e falou assim: mas eu sou o menor da minha casa, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não sou capaz de nada, eu não tenho condição nenhuma. O Senhor não estava perguntando isso para ele, assim como o Senhor também não pergunta isso para nós numa noite dessa. O Senhor não te pergunta se você é capaz, se você tem leitura, se você não tem. O Senhor não te pergunta esse tipo de coisa. O Senhor, Ele quer saber de mim e de você se nós estamos ou não disposto a salvar a vida de alguém. É isso que eu quero que você entenda. Você está disposto a salvar alguém? Às vezes você está dizendo assim: pastor, eu estou disposto porque eu tenho que salvar a mim primeiro. Tudo bem, querido, se posiciona em Deus para você ser salvo, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que na medida que você vai se posicionando em Deus, Deus vai usar você para trazer outras pessoas para a glória dEle. Amém? Então, querido, é importante que você pare de olhar para dentro de você e você comece a olhar para o seu lado de fora. Como que eu faço isso, pastor? Eu tenho certeza que se você observar bem, sempre vai ter alguém numa situação pior do que a sua. Tem certeza disso, Pastor, não é verdade, porque lá na minha rua todo mundo é bem de vida e só eu que não estou valendo de nada. Tudo bem, lá na sua rua tem alguém que não sirva de referência, então vai lá no Hospital do Câncer, faz uma visitinha lá, vai lá na APAI, vê as crianças que tem lá, que são abençoadas, que toda hora que você chega lá estão rindo, do seu jeito, mas estão rindo, estão felizes, às vezes com algum defeito físico, mas estão felizes. Às vezes a gente considera assim, fisicamente falando, estão piores, do que a gente, mas está feliz. E isso precisa ser algo importante dentro de nós, meus irmãos. A gente parar de ser mesquinho, Por que não dizer ser covarde com a gente mesmo? E parar de olhar para dentro de nós e dizer que a gente não tem nada. Irmão, eu tenho sim, eu tenho perna para andar, eu tenho mãos para apalpar, eu tenho olhos para enxergar, eu tenho boca para falar, eu tenho acesso à Bíblia Sagrada. Pastor, eu não sei ler, você pode ouvir hoje, é tanta facilidade que a gente tem, irmãos. A gente pode botar a Bíblia no celular e ouvir a Bíblia Sagrada. E a gente pode ser útil na vida de alguém, irmãos. Em nome de Jesus.
Abre teu coração, abre a tua casa, abre a tua vida, para que Deus salve pessoas através de você e através daquilo que você tem. Muitas vezes nós somos egoístas, orgulhosos, né? Aquilo que é meu e pronto. Irmãos, o que Deus me deu é para usar para o reino dele. Tudo bem que a gente tem que ponderar as coisas, está certo isso também, tem que ponderar? Tem, mas o que Deus me deu é para servir. Se não for para servir, irmão, então não tem sentido. Eu não sei se você concorda com isso, mas tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Deus me deu, né, a chance de testemunhar a respeito de Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez na minha vida e tem feito ao longo desses quase 30 anos servindo ao Senhor, mais de 30, né? Cadê a patroa para me ajudar? Está lá atrás, mais de 30, 31 a gente vai fazer, eu acho, né? 31 anos de batismo? 31? É isso. 31 de batismo, irmãos, e acho que é 29, né? Pastoreando. 29 anos pastoreando. Faz as contas aí. 10 de outubro de 1994 foi o dia que eu assumi a minha primeira igreja para pastorear. Só você fazer as contas que você vai saber quantos anos que dá, tá bom? Tá tudo certo, é isso aí. Então, querido, tudo começou da seguinte maneira. Foi uma proposta que foi feita. Meu pastor sentou comigo e falou: olha, estou vendo que você está buscando a Deus, que você está interessado em ser usado por Deus, e eu tenho uma proposta para te fazer. Falei: vamos embora, vamos que vamos. Cheguei em casa recém-casado, acho que era 5 meses, 6 meses, eu acho, de casado que a gente tinha, se não me falha a memória, 5, né? Está lá atrás me corrigindo, viu, gente? Está tudo bem. E então o pastor fez a proposta: olha, eu preciso de você em tal lugar para assumir tal igreja, e é isso. Falei: vamos embora. Tinha experiência nenhuma, não sabia quase nada de Bíblia, até hoje não sei, ainda estou aprendendo muito, principalmente com essa geração nova agora, né, que tem uma facilidade assim para conhecer as coisas. Então, eu simplesmente cheguei em casa, conversei com ela, falei: olha, pastor quer que a gente assuma a igreja no lugar tal. Vamos embora. Ela sempre foi mais doidona do que eu, né? Vamos embora, vamos fazer a vontade de Deus. E assim a gente está aqui até hoje, para a glória do Senhor, sendo útil na vida de alguém. Sabe, talvez a gente não é útil na vida de todos, mas na vida de alguém a gente é. Eu tenho certeza que é. Aqui em Passos é a 7ª igreja que a gente pastoreia, e eu acredito que talvez, em nome de Jesus, né, se Deus assim nos permitir, talvez a gente nunca mais vá embora, a gente fica aqui até que o Senhor nos recolha, mas está tudo bem, viu? É Deus que sabe todas as coisas. Mas vamos lá. O que é preciso a gente fazer, irmãos? A gente começar a olhar para fora de nós e entender que tem alguém que precisa que a gente toque na vida dela. Não por palavras, mas com o nosso testemunho de vida cristã, com a nossa vida diante do altar do Senhor. Alguém tem que olhar para mim e falar assim: eu quero ser um cara de oração igual ele é. Sou lá essas coisas não, tá, irmão? É só exemplo, viu? Para você não ficar assim, achando que a gente é alguma coisa. Não estou com nada não. Mas eu quero ser um cara de oração igual ele é. Eu quero ser uma pessoa que entende da Bíblia igual ele entende. Irmão, não entendo quase nada, mas está tudo bem. Graças a Deus que você pensa que eu entendo. Está tudo certo. Mas eu quero que você queira isso. Sai para fora nessa noite, em nome de Jesus. Sai para fora de você, amado. Deixa o Espírito de Deus explodir na sua vida, usar você, em nome de Jesus. O povo clama, irmãos, por socorro. As pessoas estão necessitadas de uma palavra, de um ombro amigo, de uma oração sua. As pessoas precisam disso. E nós estamos fazendo o quê, irmãos? Às vezes olhando para dentro de nós e dizendo, como Gideão disse: ah, mas eu sou o menor da minha casa. Poxa, tem pessoas morrendo, irmãos, indo para o inferno. E às vezes eu e você não se posiciona para salvar sequer a vida de uma pessoa.
A gente precisa mudar isso. A gente precisa começar a olhar para fora. A gente precisa realmente, irmãos, olhar para a vida de alguém. Pastor, eu não posso fazer muita coisa, eu posso orar por essa pessoa, então ore. Pastor, mas eu não tenho condição física para visitar as pessoas. Vai para o seu quarto, dobra seu joelho, põe boca no pó, vai clamar a Deus. Deus vai enviar alguém lá na casa dessa pessoa e vai salvar essa vida. Mas não fique de mãos atadas, faça alguma coisa em nome de Jesus. Faça alguma coisa, irmão. A gente, nós não, a igreja não, mas o povo do mundo diz, adeus ano velho e feliz ano novo, irmão, e o ano novo continua do mesmo jeito. Por quê? Porque às vezes as pessoas não se posicionam. E a gente precisa disso, igreja. Se posicionar para salvar alguém. Eu pergunto para nós aqui da Vale, irmãos, até quando nós vamos ter o Felipe como líder, Andréia como líder, Márcia como líder, uma meia dúzia de pessoas na igreja como líder? Irmãos, até quando isso vai acontecer? Nós precisamos nos posicionar e dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode me usar, deixa o pau moer, que eu quero. Irmãos, a cidade é grande, tem espaço para todo mundo. Se Deus tiver chamado para você para outra cidade, nós vamos te enviar, pode ficar tranquilo. Se Deus tem chamado para você para outras nações, nós vamos te enviar, pode ficar tranquilo. Mas, pelo amor de Deus, se posicione. Para de olhar para dentro de você. Em nome de Jesus. Eu falei que não ia falar quase nada, né, gente? Já falei demais, mas está tudo bem. Vamos lá. Segunda coisa. Primeira pergunta é: qual visão você tem de você mesmo? Já falei bastante. Segunda é: que tipo de visão você tem a respeito do reino de Deus? O reino é de quem, irmãos? De quem? Então pronto, está definido. O reino não é meu. O reino não é seu. O reino é de Deus. Tem gente que acha que o reino é dele. Irmão, o reino não é nosso, é de Deus. E eu, como os meus colegas pastores que estão aqui nessa noite, nós somos trabalhadores no reino de Deus. É só isso, só isso. E você também, querido. Só precisa alguns de nós se posicionar e falar: Senhor, eu quero ser um trabalhador no seu reino. Eu quero investir. Irmão, tem gente que tem condição financeira e é miserável, não investe no reino de Deus, não investe em salvação de almas, não investe na igreja, não abençoa a obra de Deus. Irmãos, esse, na minha opinião, me desculpe as expressões, mas esse para mim é o pior dos miseráveis. Pessoa que tem condição e se fecha e fala: isso aqui é meu e ponto. Querido, amanhã você morre, a mulher fica, né? A casa fica, o carro fica, o dinheiro fica, outro vai gastar, né? E vai, né? Quem sabe, talvez até casar com a sua mulher e vice-versa, né? Ou com o seu homem. Querido, invista. Não estou falando para você pegar tudo que você tem e falar assim: toma, é tudo do reino de Deus, é tudo da obra de Deus. Não, mas seja fiel, querido. Olhe para o reino de Deus como algo sagrado. É sagrado o reino de Deus, irmãos. Não estou falando só a respeito de bens materiais ou de dinheiro, de coisa financeira, não, irmão. Estou falando em todos os aspectos. O reino de Deus é sagrado. Eu pergunto para você pensar: que dia que você já leu na Bíblia alguma coisa que Deus falou e Ele deixou de cumprir? Que dia que você já leu isso? Em momento algum, irmãos. Deus às vezes só permitia o povo dele passar algumas situações difíceis quando o povo dele estava em rebeldia contra o próprio Deus. Aí o que Deus fazia? Entregava ele nas mãos dos medianitas, entregava lá na mão dos egípcios, ficou preso 430 anos. Quando saiu do Egito, né, mais ou menos 430, saiu do Egito com o braço forte do Senhor e estava aqui em Juízes reclamando, pecando contra Deus.
Então o que Deus fez? Vou entregar vocês agora nas mãos dos midianitas. Irmãos, os caras suavam a camisa, trabalhavam, plantavam, fazia o que tinha que fazer para nascer o fruto na terra. Aí quando estava na época da colheita, sabe o que acontecia? Vinham os midianitas com seus carros e cavalos e passava tudo por cima e destruía tudo e regaçava com tudo e matava bezerro, boi, cavalo, jumento, tudo que eles tinham de animal, eles matavam. Aí a Bíblia diz aqui que Israel se empobrecia. Irmãos, lamentavelmente, quando a gente começa a se empobrecer, é lamentável falar isso, mas eu tenho que falar. Quando a gente começa a empobrecer, a gente corre para onde? A gente corre para o reino de Deus, não é assim? A gente fala assim, vou lá na igreja para ver se alguém faz uma oração poderosa para mim, para ver se sai essa maldição, sei lá o que é que está atrapalhando minha vida, irmão. Às vezes é porque você está se achando demais, ou talvez porque você está confundindo as coisas e está achando que o reino de Deus é seu. Ele não é seu, ele não é meu, ele é de Deus. E quando eu entendo esse tipo de coisa, eu boto a visão para funcionar, para que vidas sejam salvas. Você entendeu isso ou não? Tem gente, irmão, que é assim, se outro determinado pessoa chegar na igreja, às vezes sabe que alguns sai. Assim, mas que reino que é esse que nós estamos vivendo? Irmãos, em nome de Jesus, você está aqui para ser luz, querido. Você está aqui para ser sal da terra. Aleluia. Você está aqui para abençoar a vida de alguém. Você entende isso? Para salvar uma pessoa, 2 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Você está aqui para ser útil no reino de Deus. É só você entender isso, que o reino não é seu, o reino é de Deus. Tudo bem. Para encerrar, eu vou fazer uma terceira pergunta. Qual a visão você tem do próprio Deus? Qual é? Que Ele é um Deus carrasco, que vai escorraçar com você, que vai lascar a sua vida. Essa é a visão que você tem do Deus que você serve? Qual é a visão que você tem dele, querido? Será que não é a mesma do Gideão que ele estava tendo? As respostas dele já falam o que ele estava sentindo por dentro, irmãos. Quando ele diz, mas se o Senhor é conosco, por que a gente está vivendo na miséria? Gideão, é porque vocês se afastaram de mim, é simples assim. Volta para mim que tudo vai funcionar. Irmãos, então o que aconteceu? A visão de Gideão, ela começou a mudar com respeito ao próprio Deus. Aí ele disse assim, então tudo bem, se o Senhor é comigo, então me mostra alguma coisa. A gente conhece a história, depois você que não conhece, você lê, que você vai conhecer, tá bom? Gideão fez algumas propostas diante de Deus. Se o vê-lo amanhecer seco, é o Senhor. Se amanhecer molhado, é o Senhor. E assim por diante. Ele fez essas propostas e Deus mostrou para ele que Deus estava naquele negócio. Então Gideão se posicionou. E Deus fala com ele assim, Gideão, está tudo bem, você se posicionou, glória a Deus por isso, né? Isso Deus não falou, mas eu estou falando, mas está tudo bem. E Deus falou assim, Gideão, você vai reunir o meu povo, porque eu vou separar o meu povo que vai para a guerra. É simples assim, Gideão. Gideão anunciou, reuniu 32.000 pessoas. Gente, quem que não luta com um exército desse? Né? Quem que não luta, irmãos? Aí Deus falou assim, Gideão, você aceitou a proposta, mas é o seguinte, tem gente demais. Dá o grito aí, quem for medroso, covarde, quem não tiver afim de agarrar na espada e lutar, pode ir embora para casa. 20.000. Ficou só 12, 10, 22.000, né? Ficou 10.000, 22.000 foi embora. Está escrito lá? 10.000 ficou, tá bom, tá tudo bem. Vocês estão entendendo, irmão? Então tá certo. Pronto, importante é isso.
10.000 tem gente demais, Gideão. Leva o povo lá para a beirada do rio, os que beber água lá, desse jeito, vai separando. E Deus mandou Gideão separar, separou 300. De 32.000, sobrou 300. 300, meus irmãos, sabe o que é isso? É 1%, né? É 1% daquela população. 1%. Não era 10%, era 1%. Deus falou assim: agora sim, Gideão, está tudo certo. Pode ir que eu já entreguei os medianitas na sua mão. E Deus deu a estratégia. Amém? Quem deu a estratégia, irmãos? Deus deu a estratégia para Gideão. A estratégia era simples: pega um vaso de barro vazio, leva ele, pega uma tocha de fogo e leva também. E na hora que a ordem vier, vocês quebram o vaso e levanta a tocha para cima e grita: espada de Gideão e espada do Senhor. E pronto, deixa o resto comigo. Era só isso, irmãos, só isso que eles tinham que fazer. Feliz ano novo para todo mundo, viu, gente? Inclusive os irmãos que vão participar pela internet aí. Depois nós vamos orar daqui a pouco. Nós somos diferentes, aleluia, glória a Deus. Então, era só isso que eles tinham que fazer. Eles não tinham que inventar mais nada. E sabe, irmãos, às vezes nós queremos ajudar Deus. A gente fala assim: Deus, eu vou dar uma ajudinha, porque às vezes se eu ministrar de tal forma, ou se eu concordar com a pessoa em algumas coisas que ela está fazendo de errado na vida dela, às vezes ela vai ficar firme na igreja. Irmão, a pessoa não tem que ficar firme na igreja, ela tem que ficar firme em Deus. E com Deus o negócio é diferente, irmãos. Aqui na igreja tudo bem, a gente abraça, a gente senta, chora junto, aconselha, fala: olha, isso aqui vai ser melhor para você, isso aqui vai ser pior, enfim. Aqui na igreja, irmão, a gente faz um monte de coisa. Mas quando a gente chega nele, ele fala assim: peraí, isso aí não está certo não, isso aí tem que melhorar, isso aí tem que mudar. Foi o que aconteceu com Gideão. A estratégia vem de Deus, amém? Então quando você for orar, pergunte para Deus qual é a estratégia que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para a sua casa. Pergunte para Deus. É Deus que vai te dar a estratégia, querido. Nós não temos poder nenhum de converter a vida de ninguém. O poder vem de Deus, a autoridade vem de Deus, o Espírito vem de Deus. É o Espírito Santo que convence as pessoas. Não sou eu, não é você, é o próprio Deus através do Espírito Santo que convence as pessoas. Não é a gente não, irmãos. Então a minha ajudinha, que eu dou para Deus às vezes, só vai mostrar para mim mesmo a visão que eu tenho do próprio Deus. Querido, se Deus não salvar, ninguém mais vai salvar. Essa é a real. Se o Espírito Santo não fizer a obra no coração de um pai, de uma mãe, de um filho, ou de qualquer outro que seja, ninguém mais faz. Ninguém. Vocês lembram de Jesus quando ele estava lá diante de Pôncio Pilatos? Você lembra dele? Jesus estava lá, né, e o Pilatos tinha autoridade na terra dele, tinha autoridade, e o Pilatos falou assim: ô Jesus, é o seguinte, se você me contar algumas coisas, se você fizer algumas coisas para me ver, eu posso mandar te soltar, ou eu posso também mandar te prender. Aí Jesus falou assim: tudo bem, Pilatos, você não teria autoridade nenhuma se do céu ou se de Deus não te fosse dado. Foi Deus que te pôs aí. Você entendeu, Pilatos? É Deus que te tira daí. Você entendeu isso, querido? Essa é a visão que nós temos que ter de Deus, querido. Em nome de Jesus. Que tudo é dele, tudo vem dele,
tudo é por meio dele, tudo é para ele. As almas que nós batizamos aqui, elas não são minhas, não. As almas que nós batizamos aqui, alguns da célula da Andréia, não são da Andréia, não. Elas são de Deus. É de Jesus essas almas. Irmãos, nós precisamos abrir a nossa mente a esse respeito. Irmãos, nós precisamos entender que Deus quer usar a nossa vida para salvar a vida de outras pessoas. E Ele pode começar a fazer isso agora. Agora. Tudo depende da sua entrega. Se você se entregar, querido, se você se render ao Senhor, se tudo que você possui, você entender que não é seu, é de Deus, a sua inteligência, a sua capacidade profissional, querido, a sua profissão pode ser o seu maior ministério. Você sabia disso? E às vezes a gente está brigando dentro da igreja, falando assim, eu quero cantar, eu quero tocar, e Deus te deu uma profissão abençoada, maravilhosa, para você servir o Senhor através da sua profissão, e às vezes você está lá, né? Eu não quero, isso não é de Deus para a minha vida, isso deixou de ser de Deus. Irmão, usa o que Deus está te dando, usa, e o dia que Deus não quiser te usar lá mais, Ele vai falar assim, pronto, já usei do jeito que eu precisava, agora sai daí que eu vou te levar para outro lugar. É simples assim, irmãos. Mas eu e você, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. 2024 já chegou, está aí, e nós não podemos continuar sendo as mesmas pessoas. Nós precisamos nos posicionar. Querido, eu peço isso para você em nome do Senhor Jesus. Se posicione, seja útil, dentro da igreja e fora da igreja. Fora da igreja talvez muito mais útil do que dentro, porque dentro a gente aparece para todo mundo, é ou não é? Agora fora não, a gente não aparece, né? Quando você visita alguém, quando você leva a palavra para alguém, quando você distribui algo de comer para alguém por aí afora, né? Tantas pessoas pedindo na nossa cidade, lamentavelmente. Então quando você faz a obra, querido, ela é um conjunto de fatores, ela não é somente um altar de pedra que a gente sobe aqui em cima, pega o microfone e canta e fala e dá testemunho e sei lá o que a gente faz aqui. A obra de Deus não é só isso, irmãos. A obra de Deus é salvar a vida das pessoas. Desde o início, irmãos, Deus lutou para salvar as pessoas. Desde o início, Deus esforçou para que isso acontecesse, até chegar ao ponto, nós conhecemos a história, dele ter que enviar o seu próprio filho para morrer por nós, para poder dar conta do recado. Essa é a palavra. Jesus, precioso, derramou sangue precioso, um cara que viveu sem pecado, um homem que viveu corretamente diante de Deus, não merecia morrer do jeito que morreu, mas morreu, foi até o fim, por causa de nós, para a gente hoje, irmão, chegar no pleno século 21 que a gente está, 21, 22, qual que nós está? 21, a gente chegar em pleno século 21, irmãos, a gente olhar para dentro da gente e falar igual o Gideão falou: eu sou um coitadinho, eu não sirvo para nada, não estou com nada no balaio. Irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, 2024 já chegou, chega de mimimi, vamos tocar o barco, vamos abraçar a causa, vamos ganhar alma para Jesus, não é para nós, é para Jesus, porque o Senhor nos chama para isso. Em nome de Jesus. Você pode ficar em pé, querido? Eu vou encerrar aqui. Sei que algumas palavras são duras,